Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá e hoje nós vamos estrear um novo quadro no nosso canal que se intitula Qual é a diferença? Qual é a diferença entre alguns delitos que costumam ser confundidos, seja na parte especial do Código Penal brasileiro, seja na parte das leis especiais, as chamadas leis extravagantes. Então, há delitos dentro da especialidade dos crimes do nosso ordenamento jurídico que costumam se confundir, que têm uma proximidade muito grande e popularmente as pessoas podem ter dificuldades na sua aplicação, na sua interpretação. Nós vamos falar então da diferença entre crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, entre a falsidade ideológica e a falsidade documental. Nós vamos falar da diferença entre homicídio e a participação em suicídio, tudo neste quadro aqui que se intitula Qual é a diferença? Bom, para poder estrear o nosso quadro de hoje, nós vamos falar de delitos que estão muito aí em voga nesse momento atual que nós estamos vivendo, que são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Qual é a diferença entre esses três crimes? Para a gente estabelecer a diferença típica entre delitos, nós vamos poder partir de dois critérios primordiais. O primeiro deles é o bem jurídico protegido. A partir da interpretação do bem jurídico que um delito pode atingir e que uma norma penal visa tutelar, nós podemos encontrar mais facilmente a diferença entre vários crimes. Por outro lado, também existe uma diferença em relação ao meio de execução, ou de aproximação e de lesão ao bem jurídico, que é o que acontece entre os crimes de furto e roubo, né? Ou de roubo e extorsão. Então, muitas vezes o bem jurídico pode ser o mesmo, mas nós vamos ter um modo de execução do crime diferenciado. Em relação aos crimes contra a honra, que estão num capítulo dedicado a este bem jurídico honra, nós temos uma diferença marcadamente clara em relação ao próprio bem jurídico, porque a honra ela é um bem jurídico tutelado como direito fundamental na Constituição, mas dentro do Código Penal ela tem nuances que vão diferenciar justamente esses três crimes de calúnia, injúria e difamação. Porque a honra pode ter, pessoal, um traço objetivo ligado à reputação, ou seja, o que os outros pensam de mim, e a honra pode ter um traço subjetivo, ou seja, a honra como dignidade, como decoro, o que eu mesmo penso de mim em relação à minha pessoa, à minha concepção individual. E aí nós temos a diferença entre esses três crimes, porque a calúnia e a difamação, artigo 138 e artigo 139 do Código Penal, eles são crimes que atingem a reputação, a honra objetiva, o que os outros pensam da vítima. Então, para concretizar esses crimes, eu devo falar alguma coisa que lesione a honra e a reputação para terceiros. Já a injúria é um crime que atinge a honra subjetiva, ou seja, a honra que a pessoa tem, a concepção que ela tem em relação a ela mesma. Portanto, é um crime que lesiona um traço do bem jurídico essencialmente diferente dos dois primeiros crimes, está no artigo 140 do Código Penal, e vai se consumar com o fato de eu atingir essa pessoa, de eu ofendê-la individualmente, ainda que terceiras pessoas nunca venham a conhecer a ofensa. Bom, então esclarecido isso, já que o bem jurídico tem traços diferentes, nós vamos ver que a forma de ataque também é diferenciada num segundo momento. A calúnia, segundo o artigo 138, caluniar alguém é imputar um fato inverídico, um fato falso e que seja criminoso, um fato que seja tipificado como crime pela lei penal. Então, imputar falsamente um fato definido pela lei como crime. São inúmeros os fatos definidos como crime pela lei penal, como a gente conhece, né? Um homicídio, um estupro, um estelionato, um assédio sexual. E o que acontece aí é que o sujeito do crime, de calúnia, ele vai imputar um fato determinado, com riqueza de detalhes, com uma descrição de um fato típico e previsto como a lei penal, pela lei penal como tal, e sabendo, ou pelo menos altamente desconfiado, de que esse fato não é verdadeiro, seja porque nunca aconteceu, seja porque a autoria é inverídica, não se trata daquela pessoa, ela não cometeu este crime. Então, a calúnia admite tanto o dolo direto quanto eventual, mas o fato é que eu sei que este fato não é um fato que a pessoa cometeu ou tem uma grande desconfiança de que ele não tem nada a ver com a ocorrência desse ilícito. E aí eu simulo, né? Eu digo que essa pessoa cometeu este crime, este homicídio, esse estupro, esse estelionato, e que eu sei que ela cometeu. Então, isso vai atingir
a honra objetiva, ou seja, a reputação deste indivíduo. Posso também não só fazer isso através de palavras ou de gestos, mas através de outros mecanismos, colocando lá um objeto que eu simulo que foi roubado ou furtado pela pessoa, então eu coloco na bolsa da pessoa um dinheiro, um objeto, um aparelho de celular, dizendo que ela levou esse objeto, que ela subtraiu esse objeto, quando na verdade ela nada fez. Então, simular essa situação também é crime de calúnia. É o crime mais grave contra a honra. E a difamação? Bom, o crime seguinte, do 139, ele é imputar também um fato ofensivo à reputação de um indivíduo perante terceiras pessoas, num grupo, numa rede social, mas esse fato não é um fato criminoso. E este fato também não precisa ser inverídico. Ele pode ser até verdadeiro, mas eu não tenho direito de falar isso para ninguém, sobretudo com esse propósito de difamar e de ofender. Então, aí eu vou dizer que o sujeito tem um comportamento inadequado, que ele falta ao trabalho, que ele se atrasa, que ele bebe, que ele comete algum tipo de traição conjugal. Lembrando que o adultério, que estava no artigo 240 do Código Penal, ele foi descriminalizado no ano de 2006. Então, dizer que alguém comete uma infidelidade conjugal não é calúnia. Inventar que isso aconteceu é uma difamação. Bom, esses fatos, né, da vida cotidiana, embriaguez, traições conjugais, eles são altamente ofensivos à reputação e, sendo verdadeiros ou não, eu não tenho direito de falar isso a respeito de ninguém para terceiras pessoas. Isso constitui difamação, seja o fato verdadeiro ou não, mas é um fato determinado, né? Fulano faz isso, ele atua assim no trabalho, ele falta reiteradamente, ele trai a esposa, então é um fato determinado. Vejam que a gravidade desses dois crimes vem da determinação dos fatos, da precisão e da riqueza de detalhes, que vai atingir mais fortemente o bem jurídico, honra objetiva, reputação. A injúria, para a gente poder encerrar, ela é uma ofensa. Ela é a imputação de algo que seja ofensivo, uma característica ofensiva à dignidade ou decoro da vítima. É o crime menos grave entre os crimes contra a honra. E não diz respeito a fatos determinados, são simplesmente características ofensivas. Quais características? Bom, eu posso dizer que alguém é ladrão, que alguém é vagabundo, que alguém é corrupto, e neste caso, eu não estou cometendo crime de calúnia, ok? Eu estou imputando uma característica ofensiva, basta que eu fale para a própria pessoa que ela tome conhecimento disso, já que a honra subjetiva, ou seja, o que ela pensa dela mesma, e ainda que isso não chegue ao ouvido de terceiros, vai tipificar o crime de injúria, que é o mais leve de todos. Vejam que não há riqueza de detalhes, então, se eu digo que alguém é ladrão, ou que alguém é corrupto, ou que alguém é adúltero, eu não estou dando detalhes a respeito do fato de corrupção ou de furto, ou seja lá o que for que ele tenha praticado, e, portanto, essa ausência da riqueza de detalhes atinge de forma mais suave o bem jurídico com honra e não tem a gravidade de um crime de calúnia. É simplesmente uma característica ofensiva que eu estou imputando a essa pessoa, um xingamento popularmente falando, né? Então, chamar alguém de vagabundo, de ladrão, é simplesmente uma injúria. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que existe um crime que se chama denunciação caluniosa, que está no artigo 339 do Código Penal. Está lá no final do Código Penal, entre os crimes contra a administração da justiça. E o que isso tem a ver com a calúnia, professora? Bom, tem muita coisa a ver. A denunciação caluniosa é um crime que tem uma pena de 2 a 8 anos de reclusão e que atinge um outro bem jurídico que é a própria justiça. Ou seja, na denunciação caluniosa, mais do que inventar um fato inverídico, criminoso contra alguém, eu vou dar causa à instauração de um inquérito policial, de uma ação penal, de um processo administrativo, de um inquérito civil contra a pessoa que eu sei que é inocente. Nesse caso, eu estou atingindo não só a honra dessa pessoa, eu estou cometendo não só a calúnia, mas eu estou avançando, eu estou prejudicando o próprio andamento da justiça. Eu estou fazendo com que haja toda uma movimentação do aparato policial e judicial na investigação de um fato que é inverídico ou que aquela pessoa simplesmente não cometeu, ainda que tenha acontecido, não foi ela a responsável. E eu sei disso, ou desconfio. Então, a denunciação caluniosa é um crime contra a própria justiça e ela vai consumir, nós temos aqui a aplicação do princípio da consunção, a própria calúnia. Claro que eu atinjo também a reputação dessa pessoa, terceiras pessoas tomam conhecimento desse fato falso, inverídico, criminoso que eu estou imputando falsamente, mas eu estou dando causa à instauração de um procedimento policial, de uma ação judicial contra essa pessoa, e isso atinge mais fortemente um bem jurídico coletivo,
que é a administração da justiça. Portanto, não temos aqui a aplicação da calúnia, mas somente da denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal, crime de resultado, crime que exige realmente a efetiva instauração desses procedimentos contra a vítima, que tem uma pena bem mais severa. Bom, esse foi o Qual é a Diferença de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigada.